vai poupar crentes que rejeitam a conversão. Não vai poupar você que insiste em ser um escravo dentro do lugar da libertação. Deus, ele não vai poupar, e vai ser pior ainda para os pregadores. Pessoas que vivem pregando que você pode viver fumando maconha e cheirando cocaína dentro da igreja. Isso não é igreja. Isso é uma porta do inferno. O que são portas? Dispositivos de entrada e saída. Se te leva para o inferno, qual é a tradução de inferno ali? Sepultura. Vai te matar dentro do lugar onde você acha que está vivo. Então essas pessoas usam desculpas, textos isolados e são escravos no lugar onde deveriam estar livres. E o diabo, ele criou uma ilusão religiosa. Se eu estou numa denominação, se eu estou numa igreja, se eu estou dando dízimo, se eu estou vivendo, isso é uma coisa tão besta. Thomas Brooks, por exemplo, é um dos maiores pregadores puritanos que eu conheço. Ele pregou o seguinte, que qualquer ato de moralidade que o ser humano tem fora de Cristo são lindas abominações. É como se a senhora é casada e a senhora respeita seu marido, mas sempre elogia um homem. Que lindo ver aquele homem. O seu interesse, se eu pudesse, eu ficaria com ele, mas eu sou casado, que pena, né? Como se o pastor é meu patrão, eu falo, quanto dinheiro ele ganha, hein? Olha o zoião. Se eu pudesse, eu pegava tudo para mim. Você entende o que está no fundo do coração do homem? Eu venho de confissão calvinista. Eles não acreditam no livre-arbítrio porque o homem, sem Deus, ele está tão morto nos seus pecados, que se Cristo não vier e vivificar ele, trazer vida, ele não consegue entender o Evangelho. Ele vai criar uma concepção do Evangelho. Então ele vai fundar uma denominação, aí vai ter de tudo você pensar. Feitiçaria no meio da igreja, aí eles vão pegar óleo, sal e tanta coisa, e tanta bagunça. A senhora pensa que estamos sendo de macumba, e eles dizem que aquilo é avivamento, isso é bagunça. Escravos no lugar da redenção. Então, gente, redenção aqui, dando o que Paulo fala, é pelo sangue de Cristo. Você se arrependeu? O que diz o Apocalipse 24, 14? Que aquele que não entra, que aquele que lava as suas vestes do sangue do Cordeiro, vai entrar na Nova Jerusalém, ao preço da redenção. Mas se não lava, ele chega a listar que cães não vão entrar, assassinos, feiticeiros, incrédulos. Só que ele está dando uma lista pequena, para você entender, que nenhum que rejeitou a redenção vai entrar, porque não vai. Mentirosos não vão, falsos pastores, mercenários de altar. Eu tenho para mim que os religiosos vão receber um peso diante de Deus muito maior do que as pessoas do mundo, porque eles têm consciência que estão errados, mas alguns estão dentro da igreja enganando outros que estão dentro da igreja. Então é o seguinte, gente, aceite a redenção em Cristo. Isso aqui é uma mensagem temática. Essa mensagem, ela nos faz pensar em muitas reflexões. Por exemplo, tem de um pensador cristão chamado John Taylor. Ele diz que pelo sacrifício de Jesus Cristo, ou seja, do Redentor da vida, foi paga a redenção realizada, o convênio cumprido, a justiça satisfeita, a vontade de Deus feita, e todo o poder é passado às mãos do Filho. Que nós temos aqui, pela redenção, a ira de Deus é satisfeita. Pela redenção, Deus disse, você está perdoado. Pela redenção, seus pecados são apagados. Deus abre a porta da prisão e diz, venha para a liberdade. Gálatas capítulo 5. Paulo está tendo problema com os ebionistas, uma dissidência que vem do farisaísmo. E eles dizem que Cristo é o Messias, mas temos que guardar também a lei de Moisés. E Paulo diz assim, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Então tem muita gente querendo colocar a igreja debaixo de legalismo. É a Bíblia e mais isso, é a Bíblia, mas aquilo é só a Bíblia, é só a palavra de Deus. Não adianta você estar com o cabelo lá nas costas e a língua lá no pé. Não adianta você viver como hipócrita pregando que não vive. O que mais você vê dentro de presídios são filhos de pastores que nunca deram exemplo, escravos, pregando a libertação. Eu me lembrei de 2 Pedro 2, que Pedro fala que eles pregam a libertação vivendo em escravidão. É por isso que você vê muita gente oprimida que recebe oração e a pessoa não recebe a libertação. Que a pessoa que está orando é um escravo. E você acha que o diabo vai respeitar um crente desse? Não vai. Ele não vai. Ele vai dizer, olha para o seu sapato, rapaz, eu sou autoridade espiritual sobre você. Você quer libertar uma pessoa se você vive escravo?
Então, irmão, se liberta primeiro. Porque quando você é liberto do pecado, você pode pregar com verdade a palavra de Deus, o diabo vai ter que dizer: esse é um agente da redenção. Vamos nos pôr de pé em nome de Jesus? Se vivemos uma vida de redenção, não há o que o diabo possa dizer. Aos Efésios capítulo 2, para finalizar, aos Hebreus capítulo 2, a Bíblia fala assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse, olha a redenção aí, todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos a